te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Uma boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus convosco. Quero desejar boa noite a todos os irmãos que já estão conosco, os irmãos que entrarão e os irmãos que em outro momento, outra oportunidade estarão nos acompanhando em mais uma transmissão, aonde eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela sua família, pela sua saúde, pelo teu trabalho, pelo teu lar, pela provisão que Ele tem derramado sobre a sua e a minha vida. Os dias são maus, porém o Senhor continua sendo bom. A palavra de Deus nos diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E agindo Ele, quem impedirá? Então, como proposto na enquete, nas redes sociais, onde eu estive perguntando para os amigos quantas transmissões desejariam que a gente fizesse durante a semana, e foi decidido então 2 transmissões por semana, aonde na segunda-feira, no dia de hoje, eu trarei uma palavra, aonde aprenderemos juntos com o Senhor, e outra palavra será trazida na sexta-feira. Amados irmãos, a palavra que eu tenho para esta noite, ela se encontra no livro do Dr. Lucas, no capítulo 19, onde nos relata a história de um jovem rico, onde nos relata a história de um jovem que cobrava impostos, mas ele era uma pessoa que usava de fraude para enriquecer. Era uma pessoa que usava a política e a sua influência para explorar o povo. A palavra de Deus nos diz que quando os governantes roubam, o povo passa a perecer, a sofrer. Não é diferente nos dias atuais. Mas o escopo da mensagem não é essa, eu não quero adentrar neste assunto, porque o mundo ele já está preparado para o grande dia. Nós vemos em todos os canais de transmissão, onde até mesmo os descrentes, os infiéis, os incrédulos, os ateus e demais pessoas falam sobre o Apocalipse. Uns acreditam, outros zombam, outros debocham e levantam injúrias contra aqueles que ainda nos dias de hoje estão de pé, levando a palavra da salvação. Amados irmãos, a palavra a qual nós viemos trazer hoje, novamente, é uma palavra de ânimo e de esperança. E eu não sabia qual exatamente a palavra que eu iria trazer nessa noite, mas eu achei necessário nós continuarmos nessa linha de esperança e encorajamento. Porque é necessário que nós dê o primeiro passo para depois nós entrar
nas pérolas que estão na profundidade, não aquelas que estão na superfície da palavra. Amados irmãos, aqueles que têm as suas Bíblias, sem mais demora, eu quero convidar nessa noite para que nos acompanhem na leitura, aonde aqueles que nos acompanharam na primeira transmissão lembram que eu disse que a regra de fé está escrito e o manual de todo cristão é a Bíblia Sagrada, e a norma de fé é assim diz o Senhor, não assim diz o pastor, assim diz o padre, assim diz o outro líder religioso, mas um simples e claro assim diz o Senhor. E quando nós falamos isto, Ele se faz presente e Ele manifesta o seu poder. Eu tenho certeza que essa palavra ela chegará a inúmeros lares, a inúmeras famílias, e eu convido você a continuar nos apoiando, nos incentivando, compartilhando, curtindo a nossa caminhada, convidando mais pessoas para fazer parte dessa caminhada cristã, onde eu não venho aqui pregar uma placa de igreja, uma religião, o nome de um homem, mas eu venho aqui trazer a palavra daquele que se fez homem, daquele que tudo suportou para que nessa noite eu e você pudéssemos estar aqui, porque se não fosse assim, novamente o Criador teria acabado com tudo. Mas eu vou trazer um relato breve. Uns dias atrás, vocês lembram que aqui na nossa região, logo após a chuva, em algumas partes, saiu um arco-íris. E esse arco simboliza a aliança que o Criador fez com a terra, de não mais destruir ela com água, mas Ele estabeleceria esse arco sobre as nuvens para se lembrar do pacto que fez com a humanidade, com nós homens. Porém, a palavra nos diz que como foi nos dias de Noé, será na volta dele. Ele disse que voltaria. E o tempo está muito próximo, meus amados. Mas vamos à palavra. Lucas, no livro do Dr. Lucas, no capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, irmãos? Quero te convidar nessa noite a meditar nessa palavra, e juntos nós faremos um estudo aonde nós iremos absorver toda a luz que essa palavra pode nos proporcionar. Eu tenho certeza de que você irá receber essa palavra de uma forma muito grato em seu coração. E então a palavra de Deus nos diz que Jesus, Ele veio buscar o que se havia perdido. Amados irmãos, não tem como eu pegar um versículo isolado e tentar aprender com ele. É necessário que a gente aprenda com o contexto e a narrativa para entender do que se tratava e do que acontecia no tempo presente, onde esse jovem rico chamado Zaqueu, um publicano, cobrador de impostos, pode nos relatar e aplicar nos dias atuais. E nós veremos que muitos se encaixam nessa condição. Porém, é necessário que eu e você aprenda com Zaqueu. Amém, irmão? Vamos então à leitura do texto.
nessa noite você, mais uma vez, pode dar o seu comentário, sua sugestão, sua crítica. Tudo é bem-vindo. Vamos à palavra. Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que via ali um homem chamado Zaqueu. E era esse um chefe dos publicanos, e ele era rico. Ele procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. E apressando, desceu e recebeu com alegria. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Versículo 10, a qual nós lemos de início: Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Amém, meus irmãos? Veja só, este é um relato histórico, um relato que ecoa para o nosso tempo presente. E esse relato, ele nos mostra que Zaqueu era um jovem muito rico. Mas antes eu quero te convidar hoje, diferente da primeira transmissão que nós fizemos junto, a adentrar num estudo da palavra, porque em João capítulo 8, versículo 32 nos diz que é necessário que a gente conheça a verdade, porque a verdade nos liberta de todo erro, de todo engano, de toda mentira. Jesus também nos disse que necessário seria examinar as Escrituras, porque nela contém a vida, nela contém o nosso manual de instrução. Amém, meus irmãos? Veja só. Vamos colher as pérolas que estão na superfície. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Veja, Jesus está passando. Jesus, ele não está imóvel. Ele está sempre em movimento. Ele está sempre em nossa direção. Ele está sempre querendo ter a nossa amizade. Ele quer intimidade conosco. E eis que havia um homem ali chamado Zaqueu. E ele era um homem rico, influente, poderoso. E ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia, porque tinha muita gente e ele era muito baixo. Meu amado, quantas das vezes a gente dá um passo de fé e a gente busca por um momento encontrar Jesus, buscar Jesus, mas por alguma dificuldade, por alguma adversidade da vida, a gente desiste, a gente para, a gente joga tudo para o alto, como diz a linguagem popular, a gente chuta o balde, né? Porque eu e você temos a mania, né? E o hábito de querer as coisas tudo para ontem. Mas veja só que a palavra diz que este jovem Zaqueu, ele enfrenta uma grande multidão. E eu te pergunto, qual é a multidão que tem te impedido de ir ao encontro de Jesus? Eu ouço diariamente relatos de pessoas que elas desistem de ir encontrar Jesus pelo fato de que os seus amigos, os seus familiares iriam zombar deles por causa da fé e iriam os rejeitar eles nos seus círculos de amizade por simplesmente eles professarem Jesus Cristo. Veja bem,
essa multidão, ela de todas as formas, ela tenta nos impedir de ter esse encontro com Jesus Cristo. E quantas das vezes eu e você também nos achamos pequenos, fracos? Quantas das vezes nós tentamos chegar até Jesus, mas a gente olha para nós e diz: ah, mas ele não vai dar bola, ele não se importa. Muitos de nós passam por lutas, por dificuldades e a gente blasfema e peca contra Deus, sabe de que forma? Porque a gente está passando por algo ruim e a gente diz: ah, mas Deus se esqueceu de mim. Ah, Deus não se importa com o meu sofrimento. Meu amado, Deus ele se importa com o seu sofrimento. Deus ele se preocupa com você. Mas Deus ele não interfere no teu livre-arbítrio. Deus ele não obriga ninguém a nada. Deus ele tem contado até os fios de cabelo de nossa cabeça. Meu amado, ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. E ele espera que nessa noite, ou nesse dia que você está vendo essa transmissão, você se dirija a ele, como Zaqueu. Vença a multidão que está impedindo. Vença talvez o seu medo. Vença a dúvida que existe dentro de você. E você vai poder ver Jesus. Você vai poder ter um encontro com Jesus. E agora à frente você vai ver como Ele te conhece. Veja só. E correndo adiante subiu a uma figueira brava para o ver, porque Jesus havia de passar ali. Amados irmãos, aqui eu quero abrir um parênteses e trazer um relato a qual eu ouvi numa reunião no dia de sábado de um irmão que veio me fugiu agora, não é do Nordeste, enfim, é um irmão de fora do estado, né? Um irmão que enfrenta muitas lutas, dificuldades, mas um irmão cheio de fé, cheio de vigor, de alegria, de ânimo, cheio de poder, cheio de Jesus mesmo, uma pessoa que contagia. E ele trouxe, algo que nunca mais sairá da minha e da sua mente a partir de agora. Veja só, ele disse: amados, eu e você já corremos muito, né? Mas glória a Deus que às vezes a gente para, né? Pensa, descansa, né? Mas ele disse assim: você já viu um rico correndo? Aí todos nós olhamos na reunião e dissemos: não. Porque normalmente o rico ele está andando bem, né? O rico ele nunca está de a pé, irmão. Pode notar, o rico ele nunca está correndo. Mas graças a Deus que somos ricos com ele, né? Por isso a gente pode descansar na provisão dele. Mas veja só, aqui nos relata que Zaqueu era um jovem rico. E relata também que ele estava correndo para ver Jesus. Então ele tinha uma certa pressa de encontrar Jesus. Mas por ele ser baixo de altura, ele pensou: eu vou correr e vou subir nessa figueira. E lá do alto eu vou ver Jesus, né? Eu vou poder presenciar quem é esse homem que faz o paralítico andar, o cego ver, o surdo ouvir, que cura os leprosos, que ressuscita mortos. Eu quero ver este Jesus, aonde ele passa, uma grande multidão o acompanha. Veja só, Jesus, quando ele entra numa cidade, ele deixa aquela cidade vazia. Você sabe por quê? Porque as pessoas, depois de terem esse encontro com Jesus, o seguiam e diziam: para onde iremos nós? Pois só tu tens a palavra que nos dá vida. Porém, quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Amém?
Não, você não entendeu. Veja, Zaqueu sabia que Jesus de Nazaré iria passar naquele lugar. Sobe numa árvore. Porém, quando Jesus chega próximo da árvore, de longe, vendo, olhando para cima, chama este jovem pelo nome. Zaqueu, desce depressa. Tá, mas espera aí. Como que Jesus sabia o nome desse menino? É porque ele conhece você, ele conhece a mim, ele conhece a nossa família, ele nos conhece. Porém, o convite, desce depressa. De onde eu e você precisamos descer, meu amado irmão, simpatizante da nossa fé? É do orgulho? É da soberba, do ego, da vaidade? Será que nós não precisamos descer de um pedestal e sermos mais humildes com Deus e com os nossos irmãos? Porque, meu amado, necessário é que nós sejamos como as crianças. Se nós não formos como as crianças, nós de modo algum herdaremos o reino dos céus. A palavra de Deus nos diz isso. Eu quero cumprimentar o nosso amigo, a qual está conosco aqui, e todos os demais irmãos. Que bom ter vocês conosco, nos acompanhando e nos dando a alegria de poder nos conectar através dessa ferramenta. Continuando a palavra, Zaqueu, ele desejou ter proximidade com o Senhor. E por que que ele quis ter essa proximidade com o Senhor? Veja só. Zaqueu, ele sabia que ele era rico, mas porque explorava o povo. Ele era rico porque ele cobrava impostos desonestos do povo. E Zaqueu, ele nos deixa uma lição muito importante nessa noite, amados irmãos. A palavra de Deus diz que o homem não é salvo por obras, mas é dom de Deus por intermédio de Jesus Cristo, para que ninguém de nós se glorie. Então, a caridade, ela faz parte da vida do cristão, porém, ela não é o suficiente para nos dar salvação. Por exemplo, se eu acho que vou ser salvo por Jesus Cristo, por simplesmente ajudar o próximo, somente isso não basta. É necessário de que eu pratique o que ele me pediu. Porém, a caridade, ela faz parte da vida do cristão. É necessário que nós ajude uns aos outros. É necessário que a gente partilhe o pão. É necessário que a gente chore com os que chorem. Amados, veja só. Zaqueu, ele sabia que ele era um grande pecador. E quem de nós não peca? Todos nós pecamos. Então aqui nessa noite tem um grande aprendizado com esse jovem rico. Nós entendemos que a riqueza de Zaqueu não era suficiente, e as obras que Zaqueu fazia também não era suficiente, porque ele diz que explorava o povo, mas que devolvia 2, 3, até 4 vezes. Porém, se ele roubava, num exemplo, não está na Bíblia, se ele roubava 10 vezes, ele devolvia 4. Ele continuava sendo desonesto e explorando o povo. Porém, ele era muito rico e infeliz. Veja só quantos de nós hoje, por termos posses, coisas materiais, somos infelizes. Eu conheço relatos de muitas pessoas que vivem rodeadas de muitas coisas terrestres, porém elas são infelizes. E você sabe que de longe o mal que
derruba a humanidade numa desgraça total hoje se chama depressão. A depressão ela é uma doença muito séria, porém a depressão ela é curada somente com o contato e a intimidade com Jesus Cristo. A depressão, espiritualmente falando, é a ausência de Jesus na vida do ser humano. Amados, Zaqueu, porém, ele procurava o Senhor seriamente. Ele não brincava. Ele não desistia. Quantas vezes nós desistimos de buscar o Senhor? Ou é porque a gente está querendo apressar as coisas, ou é porque as coisas não têm dado como a gente planejava. Zaqueu, ele venceu todos os obstáculos e não se preocupou com o que os homens iriam dizer. Zaqueu, ele levou a sério. Eu e você precisamos levar a sério esse encontro com Jesus. Zaqueu teve uma recompensa. Ele encontrou Jesus. Ele conseguiu aquilo que procurava. Porém, a palavra nos diz que é um chamado pessoal. Você precisa fazer por si mesmo. E aquele que tiver sede, beba da minha água. Um exemplo: se você estiver com sede e eu tomar a água, você vai continuar com sede. Você precisa buscar por você mesmo. Você precisa querer. Você precisa levar a sério. E eu não estou te falando para você buscar uma religião. Eu não estou falando para você buscar uma placa de igreja. Eu não estou falando para você buscar um ministro, para buscar um padre, para buscar um pastor, para buscar um líder religioso. Eu não estou falando para você buscar a política e a religião. Estou falando para você buscar a Jesus Cristo e levar a sério. E vencer toda a multidão que te cerca. Não se distrair com essa multidão que está à sua volta. Muitas pessoas que se encontram na multidão hoje, elas estão praticando as obras que o mundo nos mostra. Basta nós ligar os canais de comunicação e ver o que está levando o ser humano a cometer distante de Jesus Cristo. Porém, Jesus ele faz esse chamado e esse chamado é insistente. Esse chamado, sabe, ele ecoa dentro de nós. Mas eu quero que você lembre-se que você não precisa voltar a passar por uma grande luta, por uma grande dificuldade. Talvez você, em algum momento determinado na sua vida, você esteve acamado, esteve triste dentro de sua casa. E naquele instante você se lembrou de Jesus. Mas graças a Deus por isso que você lembrou. Mas eu estou trazendo aqui a memória de que nós não precisamos deixar chegar nessa situação, nesse ponto. Nós podemos buscar a Jesus com insistência. Nós precisamos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos, sabe, rasgar nossa alma diante dele. Nós precisamos confessar que somos dependentes dele. Amados, mais uma vez eu digo aqui, eu não vim aqui fazer uma profissão de religião e nem menos proferir palavras contra algum crédulo. Eu vim aqui somente com a Escritura, somente com a graça, somente com a fé, somente com Jesus Cristo, somente Ele. E você pode nos acompanhar na sua casa através da Bíblia Sagrada que você tem aí. Amados irmãos, quando eu era criança, eu achava fantástico a Bíblia. Mas a minha família ela só tinha ela aberta em uma página. Em cima da geladeira, em cima da mesa, em cima da estante. E dessa forma a Bíblia não funciona. Você precisa comer este livro.
Você precisa examinar este livro para que ele possa gerar frutos dentro de você. Sabe? Caso contrário, não servirá de nada. E quando você frequentar algum lugar religioso, você no final só dirá amém, você irá concordar com o que estão falando para você. E aí é que nós podemos cair em apostasia. Aí é que nós podemos cair em descrença e não saber trilhar o caminho correto da salvação. Mas então eu busquei entender quem era Jesus Cristo. Assim como Lucas, que era médico, o apóstolo, o doutor, mas ele, com toda a ciência da época, ele não ressuscitava mortos, mas ele ouviu falar que havia um Jesus que tinha ressuscitado Lázaro no quarto dia. Lucas tinha ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado a filha da viúva de Naim, que Jesus, quando se aproxima daquele cortejo fúnebre, toca no corpo da menina e a menina pula de dentro do caixão. Quem é este que devolve a vida aos mortos, tanto fisicamente quanto espiritualmente? Portanto, ele pode fazer com que a tua vida transborde. É um chamado de graça, meu querido, minha irmã. Você não precisa pagar por isso. Quando muitas instituições religiosas, elas cobram para pregar o Evangelho, para visitar, para orar, para fazer um culto fúnebre, para fazer uma missa fúnebre, para fazer uma cerimônia, seja ela qual for. Porém, Jesus Cristo nos disse: de graça recebeste, de graça dai. Amados irmãos, a palavra de Deus, ela é preciosa e ela é uma espada também afiada. Esse chamado, ele deve ser atendido por nós, assim como foi atendido por Zaqueu, que resultou em grande felicidade e alegria. Veja só, nós tínhamos um jovem rico, famoso e infeliz. Agora, após o contato com Jesus Cristo, ao chamado de Jesus para ele descer da onde ele se encontrava, ele passa a se tornar um jovem cheio de alegria. Amados irmãos, quantas são as pessoas que nós conhecemos, que novamente eu falo, tem muitos bens materiais. Glória a Deus por isso, porém não é o suficiente. A vontade dele é que eu e você se arrependa e busque trilhar um caminho a qual nós sejamos obedientes e humildes com ele e com o nosso semelhante. Sabe quem que criou a religião e a política? O homem. E pelo longo dos séculos, o que mais divide a humanidade é a religião e a política. Meu amado irmão, você sabe por que de 10, 11 estão escravizados hoje? Por causa da política e da religião. Novamente esse cenário está se unindo, aonde mais à frente nós estaremos estudando o alimento do tempo presente para ver o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Nós vamos falar sobre a geopolítica e a profecia do Apocalipse. Nós iremos nos preparar para as coisas que nós veremos com nossos próprios olhos em nossa geração. Tem um pregador aí que está falando que nós não podemos dizer que Jesus vai voltar na nossa geração, porque ele disse que não sabe o dia e a hora. De fato, Jesus disse que o dia e a hora nós não saberíamos, porém ele deixou-nos sinais proféticos para nós estarmos preparados e vigilantes com as lamparinas cheias do azeite, cheias do entendimento, para que quando viesse o noivo, à meia-noite, nós saíssemos ao encontro deste noivo e nós não fôssemos pegos de surpresa dormindo. E o mundo hoje, meus amados irmãos, dorme, profeticamente falando.
O mundo hoje está vivendo aos seus costumes, à sua vontade da carne. Meus amados, nós vivemos hoje o tempo de Sodoma e Gomorra. Nada mudou. Porém, agora virá o julgamento. Cabe a mim e a você se preparar. Nesse encontro que Zaqueu teve com Jesus, ele se converteu. Porém, vejam só outra lição. Você viu que havia uma multidão ali? Essa multidão não conseguiu impedir que Zaqueu chegasse em Jesus. Só que agora nós temos uma outra lição. Sabe qual a lição? A lição de que Jesus, ele deu a mostrar para nós ali na passagem que a multidão, no mesmo instante que Jesus diz que iria pousar na casa dele, disse assim, a multidão disse, mas este é pecador, este homem cobra impostos abusivos. Você vai dormir na casa de um pecador? Meu amado irmão, quantas das vezes é assim, exatamente assim que funciona? Aconteceu comigo, vai acontecer com você, ou já aconteceu com você? Ah, mas aquele lá bebia, aquele lá usava droga, aquele lá maltratava os pais, aquele lá brigava na escola, aquele lá era isso, aquele lá era aquilo, aquele lá era, porque ficou no passado. Todo ser humano é comum até ter o contato com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo veio buscar aquele que havia se perdido. O bom pastor deixa as 99 ovelhas e vai buscar uma que tinha se perdido. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. O bom pastor é Jesus Cristo, não é outro. Não existe pastora, meu amado irmão. A palavra de Deus nos diz que Jesus é o bom pastor. Jesus tem a parábola do bom pastor em Mateus capítulo 4. Você pode acompanhar lá. E ele vai adiante de suas ovelhas. E as suas ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz, de modo algum seguirão o estranho, porque não conhecem a sua voz. Este veio para matar, roubar e destruir. Meu amado irmão, muitos pastores e líderes religiosos dizem que é o diabo que veio para matar, roubar e destruir. De fato, de uma forma parcial mas através de quem? No contexto da parábola do bom pastor. A parábola do bom pastor está se referindo ali àquele que não é pastor, aquele que não deu a vida pelas suas ovelhas. Este veio para matar, roubar e destruir. Este vai explorar as ovelhas de Jesus Cristo. O que eu e você teremos que fazer? Dar o dízimo? Para quem? Sabe o que é dízimo na Bíblia, meu amado irmão? Alimento, fruta e cereal. Esse é o dízimo que Deus quer. Quando Jesus Cristo partilhou o pão, multiplicou o pão e os 2 peixinhos, ali ele estava dando um exemplo claro que a Bíblia nos relata que o dízimo é dessa forma. Alimento. Então, se você quer dizimar com Deus, alimente a alguém, vista a alguém, visite a alguém, leve esperança a alguém. Amado irmão, eu só acredito no que está escrito. E não adianta um líder religioso vir até mim com teologia. Não adianta a pessoa que for querer vir até mim e mostrar os seus títulos e renomes, as suas horas de faculdade. Não adianta. Se está na Bíblia e assim diz um Senhor ou está escrito, juntos a gente irá examinar a Escritura. E você deve dessa forma também buscar de Jesus. Amados irmãos, veja que Jesus ele nos mostra aqui que Zaqueu, logo após
enfrentou a multidão. E você sabe por que existe uma pessoa com a Bíblia na mão hoje e aí você diz, mas aquele lá bebia, aquele lá é um ex-homem mau. Porque teve um encontro com Jesus. Só que a multidão mesma que dizia que Jesus iria dormir na casa de um pecador é os mesmos que dizem hoje, depois de tudo que aprontou, agora foi para a igreja. Nada mudou. A história se repete. Mas eu e você não devemos nos preocupar com essa multidão, não devemos dar ouvidos para esta multidão. Nós devemos seguir com o foco em Jesus Cristo, para que a gente não venha a ser reprovado em nossa fé. Veja que Zaqueu foi muito criticado, porém ele foi sincero e ele colocou em ordem o passado. Eu e você precisamos ser sinceros com nós mesmos. Não é com um familiar, não é com um semelhante nosso. Nós precisamos ser sinceros conosco. E aí, nós podemos ser cheios de felicidade e podemos ter um hóspede ou parte de nossa família, um grande amigo, Jesus Cristo. Tomé em seu coração duvidava e disse: se eu pôr a minha mão em sua mão furada pelos cravos e no seu lado direito furado pela espada, eu acreditarei. Jesus apresentou-se a Tomé e disse: estou aqui, toque-me. Tomé, no mesmo instante, acreditou. Porém, Jesus o reprova e diz: você acreditou porque viu. Porém, bem-aventurados que não viram e creram. Nós, nessa noite, nesse dia, podemos ser bem-aventurados. Nós podemos buscar. Amados irmãos, qual é a igreja verdadeira de Jesus Cristo? Aquela que guarda a palavra de Deus. Mas ela precisa se reunir? Precisa, em fé. Aonde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Porém, não adianta a gente se aglomerar debaixo de um mesmo teto, do mesmo lugar, se ali não há a verdade. Tampouco existirá Jesus Cristo, porque Ele é a verdade. Através dessa ferramenta, a gente está nos reunindo. A gente está obedecendo. Versículo 8 nos diz, e eu estou indo para a parte final da mensagem, hoje eu serei mais breve o possível, mas é necessário que a gente entenda tudo, ou partes, flashes de luz, sobre esse encontro que esse jovem teve com Jesus Cristo. E eu tenho certeza de que você está conseguindo nos acompanhar nessa noite. Veja bem. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho roubado, defraudado alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Era aquilo que eu falava no início, meus amados. As obras não nos dão direito à salvação. Ela faz parte da vida do cristão, porém não é suficiente. A gente conhece inúmeras pessoas que, nossa, é muito lindo, é maravilhoso, é gratificante perante Deus. Porém, nós temos que entender o que a palavra quer nos mostrar aqui. Zaqueu, depois de tudo isso, na sua história, na sua vida, ele roubava, como eu disse, 10, 15 vezes mais. E devolvia até 4 vezes, mas Senhor, olha só, primeira lição, Zaqueu conheceu Jesus como Senhor. É necessário que todo ser vivo reconheça que Jesus Cristo é o Senhor. Que eu e você possa ter somente a Jesus como Senhor, porque Ele deu testemunho, Ele é a vida.
Amados irmãos, veja que não é por obras que nós podemos entrar no céu. A gente conhece inúmeras pessoas que não tinham a fé em Jesus Cristo. A gente conhece inúmeras pessoas que não seguiam nenhuma religião e que por fazerem tais coisas na sociedade para serem vistas pelos homens, elas acham que já estão salvas, que não precisam fazer mais nada. Porém, Jesus disse que nós deveríamos apenas testificar das coisas que o Senhor fez a nós. Mas Ele nos disse que o que a nossa mão direita fizesse, que a esquerda não ficasse sabendo. Muitas das pessoas hoje, elas fazem obras para se gloriar diante os homens. É transmissão, é selfie, é foto, é vídeo, tudo isso. Achando que isso vai ser um material que eles poderão apresentar naquele dia do juízo como uma chave de acesso para o céu. Não, não é o suficiente. Claro, faz parte da vida do cristão sermos caridosos, ajudar os necessitados, as viúvas, os órfãos, cuidar dos animais. Deus nos deu os animais para cuidar, não para maltratar. A palavra de Deus diz que Ele deu a terra para nós subjugá-la, que Ele deu a terra para nós cultivá-la. E o que o homem tem feito com a terra, meus amados irmãos? O que o homem tem feito com o seu semelhante? O que o homem tem feito com os animais? Amados irmãos, a terra geme, a terra chora nos dias atuais. Tudo por causa da ganância, tudo por causa da prepotência, da soberba, tudo por causa da luxúria, tudo por causa do pecado. Amados irmãos, meu amigo, minha amiga, nessa noite nós somos convidados a uma reflexão muito séria, onde nós precisamos buscar a Jesus Cristo, porque é só assim que nós seremos, é só assim que nós seremos satisfeitos e felizes. Jesus nos disse que não éramos para nós acumularmos riqueza na terra, onde a traça, o ladrão e a ferrugem dominam, mas era para nós acumular riquezas no céu, onde nem a traça, nem o ladrão e nem a ferrugem entram. Então, que a minha e a sua riqueza possa estar no Senhor, que Ele possa ser a nossa porção. Veja, o Senhor, Ele entrou na casa de Simão para perdoar os pecados. Ele pode entrar hoje na tua casa, na vida do teu filho, na vida do teu marido, da tua esposa, para perdoá-lo, para amá-lo e para satisfazer e encher de alegria novamente o lar. Lembra que eu falei há uns minutos atrás que Jesus ele veio buscar o que havia se perdido? Ele veio salvar aquele que a sociedade julgou outrora, num tempo atrás, como caso perdido. Eu vou trazer um testemunho, um relato, todos sabem, os irmãos que me conhecem, ou aqueles que não me conhecem vão ficar sabendo, em breves palavras, em breve relato de testemunho. Eu mesmo, Maurício, era um caso perdido para a sociedade. Eu era uma pessoa que jamais iria mudar. De fato, eu não dei ouvidos para a multidão, e nem a multidão me impediu de ter esse contato com Jesus Cristo. E eu busquei seriamente a Jesus Cristo, a Jesus, não uma instituição religiosa. E após esse contato com Jesus Cristo, eu entendi que existe um passado e que existe um presente totalmente diferente daquele que eu e a sociedade esperava que havia. Porque se fosse pela sociedade, eu estaria debaixo de uma lápide com aqui jaz. Porém, Jesus Cristo disse: eis que eu vos escolhi, porque sois forte. Você não me escolheu, mas eu vos escolhi. Vá e dê frutos, ensinando o que eu vos tenho ensinado. É por isso, meus amados irmãos, que
tudo que eu falo tem embasamento bíblico, tem a solidificação da pedra principal que os construtores desprezaram, mas ela veio a se tornar a pedra principal para estes, para a política e para a religião. Jesus Cristo é a pedra de tropeço. E você viu o que a política e a religião fizeram com Jesus no passado, né? Se juntou a política e a religião, e ele foi levado ao Sinédrio e julgado por Pilatos, Caifás e Herodes. Novamente acontecerá lá na frente, mas isto é para uma outra transmissão. Amados irmãos, ele entra na casa de Zaqueu para levar salvação. Na de Pedro, ele entrou para curar. Na de Jairo, para conceder vida. Jesus entra em Betânia para ser amigo. Será que ele não pode entrar em nossa casa, em nossa vida, em nossa família, para também nos levar isso? Jesus nos faz esse convite nessa noite. Jesus, nós iremos aprender um pouquinho mais com ele nessa noite e encerrar essa transmissão. E aí nós nos encontraremos novamente na sexta-feira. Jesus, ele não veio dele mesmo, mas ele veio do Pai que o enviou. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele não veio para ser servido, ele veio para servir. Jesus, ele não veio para julgar o mundo, ele veio para salvar o mundo. Porém, na segunda vinda dele, ele virá para julgar. Jesus, ele veio para cumprir a lei em nós. Nós podemos guardá-la, porque ela é santa, justa e boa, disse o apóstolo na carta aos Romanos. Jesus, ele não veio trazer paz, ele veio trazer espada, ele veio causar separação. Ontem mesmo eu meditava nessa palavra, porque estarão 5 em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3, pai contra filho, filho contra pai, nora contra sogra, sogra contra o genro. Sabe por quê? Porque Jesus não interfere no livre-arbítrio de cada um. Jesus Cristo, ele nos disse que alguns iriam aceitar, outros não. Porém, nós temos que aceitar o convite dele. Amados, Jesus veio como luz deste mundo. Muitos são os que preferem andar em trevas, ou por desobediência, ou por ignorância, por não conhecerem a verdade. Então é o que eu estou fazendo aqui nessa noite, trazendo a verdade, somente a Escritura. Amados irmãos, vejam que Jesus veio para cumprir a vontade e a lei de Deus, para dar vida para aquele que estava morto e infeliz, para satisfazer aquele que estava insatisfeito, mesmo tendo muito dinheiro. Veja que Jesus, ele veio para chamar os pecadores ao arrependimento. E este Jesus, nesta noite, é o mesmo que te convida para entregar a Ele o que você tem de mais precioso. E você vai pensar que é a sua casa, o seu carro, o seu dinheiro. Não. Jesus te convida nessa noite para entregar o seu coração a Ele. E que você faça como Zaqueu. Que você desça depressa
da árvore. Porque antes mesmo que você visse Jesus, ele de longe já sabia que Zaqueu e que você se chamava pelo seu nome. Quero cumprimentar os irmãos que estão interagindo conosco aqui. Graça e paz, uma boa noite a todos. Que bom ter vocês aqui. Compartilhem, comentem e nos ajudem a levar esse Evangelho de Jesus Cristo a mais casas e lares. Amados irmãos, era esta a palavra que eu tinha para deixar a todos vocês nessa noite. Diferente da palavra a qual nós trazemos anteriormente, ela foi uma palavra como uma chuva seródia, uma chuva calma, que ela vai caindo lentamente e vai encharcando, penetrando em nosso coração. Ela nos enche, ela não lava, ela não confunde, sabe? A gente entende. É por isso que essa palavra dessa noite ela foi uma palavra de ensinamento, onde nós entendemos que Jesus veio para salvar o que havia se perdido, que Jesus veio buscar aquele que estava longe, que Jesus deseja ter intimidade contigo. Se houve um momento tão necessário na vida do ser humano em buscar a Ele, como Zaqueu, nem que precisasse passar pela multidão e subir numa grande árvore, que eu e você possa também fazer dessa forma e verdadeiramente buscar a Ele. Amados irmãos, quero desejar a todos uma boa noite, que a graça de Deus, que excede todo entendimento, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja com cada um de vocês, que esta palavra possa encher e transbordar o teu coração e que tu possa tomar por si só e livre escolha a opção de aceitar a Jesus Cristo. Não é aceitar o Maurício, aceitar uma religião, aceitar uma placa, uma instituição religiosa, mas que você possa aceitar a Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. E eu tenho certeza que, e não é porque eu estou dizendo, eu tenho certeza que Ele dirá: me convém dormir em tua casa, me convém fazer parte da tua vida, me convém me manifestar a você. Amados, tenham todos uma boa noite. Eu aguardo vocês na sexta-feira, tá bom? Que Deus os abençoe. Ajude mais uma vez a compartilhar, curtir, ative o sininho, as notificações, e eu tenho certeza que esse vídeo chegará em muito mais lugares, famílias, porque nós, amados irmãos, eu vou testemunhar, porque é necessário que a gente testemunhe. Veja, a primeira transmissão, nós chegamos na marca de 1000 pessoas que visualizaram o nosso vídeo. Graças a Deus que Ele vem cumprindo o seu propósito e a sua promessa sobre nossa vida. E eu tenho certeza que esse número alcançará cada vez mais pessoas. Eu preciso da sua ajuda, da sua oração, do seu incentivo. E se você tiver uma crítica, alguma sugestão de que eu possa melhorar, você é livre e eu aceitarei como bem-vinda, para que a gente possa estar crescendo em conhecimento e sabedoria junto do nosso Senhor. Amados, eu fiz aquela transmissão iniciando depois de algum tempo e ela já alcançou 1000 pessoas. Foram 1000 corações alcançados pelo Evangelho. Continue nos ajudando e que Deus possa retribuir ricamente. Tenham todos uma boa noite e que Jesus ilumine e faça morada em sua casa, em seu lar. Amém? O que será de nós agora? Eu permiti o vento para te ensinar. Por que estás com medo? É só confiar. O
barco não afunda se eu não mandar. E se eu quiser, tu anda sobre o mar. Foi eu que prometi que você vai chegar. Mas no meio do caminho quer me questionar. Basta só uma palavra e tudo vai mudar. Um lindo testemunho você vai contar. Se eu falei do outro lado, você vai chegar. O vento sopra fora.